Fala, gente, tudo bem? Gente, vamos lá para mais uma aula. Essa aula aqui a gente vai falar sobre sistema de alavancas, tá? A ideia dessa aula é o quê? A gente entender o sistema de alavancas aí, que é um conceito físico, né? Porém, aplicado na prática de musculação. Então, em qual exercício, como que a gente utiliza isso, como que a gente consegue adaptar um exercício para um aluno, qual exercício a gente coloca no treino para um aluno iniciante, para um aluno avançado, enfim. Então dá para a gente chegar nesse nível de discussão entendendo um conceito físico aqui que é o sistema de alavancas, tá? E para essa aula então a gente tem que fazer eu tenho que fazer com que vocês entendam e consigam responder essas três perguntas aqui, que é o que é o sistema de alavancas, tá? Por que devemos estudar e como utilizar. Então como que a gente vai utilizar ele lá no final, lá que é a prática mesmo, que é a parte de musculação, na escolha dos exercícios, enfim, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, o que é o sistema de alavancas, tá? Para explicar isso para você, eu vou trazer aqui o conceito físico, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro, a gente define sistema de alavanca como um sistema que é composto por uma haste, né? Ó, uma haste fixa aqui, ó, que seria esse retângulo cinza, tá bom? Presa a um ponto de apoio, ou um ponto fixo, ou um eixo. Então a gente acha por vários nomes aqui, tá bom? E o que esse ponto fixo vai fazer? Vai fazer com que essa haste ela gire, né? Então, ó, aqui o sistema ele está preso, né? Então ele pode estar apoiado e tudo mais, mas faz com que ele rode. Então, se a gente joga uma carga aqui, por exemplo, vamos imaginar que essa carga está empurrando com 10 para baixo nesse sentido aqui, né? Não vou definir a unidade aqui, tá bom? Porque a ideia não é essa, mas imagina que está empurrando com 10 para baixo, tá? Para você ter equilíbrio nesse sistema, se a gente só estivesse empurrando com 10 aqui para baixo, vocês concordam que, como está preso aqui, esse sistema ia rodar, certo? Ele ia rodar para cá. Então, ele ia rodar no sentido anti-horário. Por quê? Essa haste não vai quebrar, tá bom? Ela vai continuar presa nesse ponto fixo aqui e vai fazer com que ele gire. Então, o sistema está assim, aqui é o ponto fixo, você aplica uma força aqui, ele vai girar, tá bom? E como que a gente equilibra esse sistema, então? Se o ponto fixo estiver exatamente no centro, você colocando uma força na mesma intensidade, ali, na mesma unidade de 10 também, só que agora nesse outro sentido, você vai equilibrar, como se fosse uma gangorra. Por quê? Agora esse 10 aqui está fazendo uma rotação no sentido horário, tá? Daqui a pouco a gente vai dar um nome para essas coisas aqui, tá bom? Então, fazendo esse equilíbrio aqui com um ponto fixo bem no centro, né, você faz com que esse sistema entre em equilíbrio. Então, ó, vamos supor, eu estou aqui com o meu celular. Se eu consigo fazer, a gravidade está agindo nos dois lados dele, né? Se eu consigo pôr o meu dedo, sendo um ponto fixo, exatamente no centro, ó, que no caso aqui não foi no centro, então no caso a gravidade está agindo mais para esse lado, então se eu achasse o centro dele, ele entraria em equilíbrio. Porque a força nas duas extremidades dele é a mesma, porque é a gravidade, entendeu? Só que por que então, se a gente varia o ponto fixo também, Então aí é uma pergunta já. Por que se a gente variar o ponto fixo, esse sistema sai do equilíbrio? Então, mesmo sem você mudar as forças. Então, ó, aqui, por exemplo, no meu celular é a gravidade que está agindo. A força da gravidade é a mesma. Ela não vai mudar. Só que se eu vario o ponto fixo, ele pende para um lado ou para o outro, né? Parece meio óbvio, mas por quê? A gente tem que conseguir definir isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos definir o nome de cada coisa que está acontecendo aqui, ó. Então, ó, essa carga aqui, deixa eu só apagar, mas essa carga que está sendo gerada, que já tem ela escrita, só vou apagar a unidade, porque isso não vai importar muito. Mas, ó, vamos lá. Essa carga que está sendo gerada, ela está sendo colocada aqui nesse ponto, ó. Então, é isso aqui, é a força resistente. Então, a carga que está sendo gerada aqui por essa caixa e tal, a gente chama de força resistente, tá? Então, existe uma força gerando uma resistência nesse sistema, tá bom? E a outra carga que faz com que esse sistema tenha uma segunda força ali, a gente chama de força potente. Então, aqui, por exemplo, poderia ser alguém empurrando esse sistema para baixo, assim, com a mão. Ou poderiam ser duas pessoas aqui, uma outra caixa aqui, entendeu? Então, a gente ia definir isso como uma força resistente e uma força potente, tá? O que essas duas forças fazem? Elas vão agir em determinado ponto. Então, por exemplo, ó, a força resistente está agindo, vamos supor que ela está agindo aqui, tá? Nesse ponto, que é no final
aqui, imagina que tem alguém com a mão bem nesse finalzinho aqui, empurrando para baixo essa caixa, e a caixa, vamos supor também que ela estaria agindo bem aqui. Depois eu explico por que eu estou pondo esse ponto bem nesse local, tá? Isso faz com que exista um braço de alavanca. Vocês já devem ter escutado sobre isso. O que é o braço de alavanca? É a distância, tá? Sempre do ponto fixo. Então, o ponto fixo está aqui, ó. Então, a gente pega a distância do ponto fixo até aonde a carga está agindo. Então, essa é a distância do quê? Como a gente está vendo a força resistente, do braço resistente. Então, vou colocar aqui, ó. Então, aqui é a distância do braço resistente. A gente chama de braço resistente. Oh, meu Deus. Beleza? Então, aqui está o braço resistente, tá? Só diminuir que não precisa ser tão grande. Aí, ok. Então, aqui a gente tem o braço resistente. O que é isso, então? Né? É a distância do ponto fixo até o ponto onde a força resistente está agindo. Beleza? Daqui a pouco vocês vão ver por que isso é importante vocês entenderem. E agora a gente tem também uma outra distância, que é a distância da força potente em relação ao ponto fixo. Então, vai ter um outro braço aqui, ó. Que é a distância do... isso aqui deveria ser reto, tá, gente? Desculpa aí. Mas é a distância do ponto fixo até aonde está agindo a força potente. Então, vamos supor que seria nesse ponto aqui. Então, aqui a gente tem um braço que a gente chama de... braço potente. Então, ó, a distância da força resistente ao ponto fixo, braço resistente, e a distância da força potente ao ponto de apoio, né, ao ponto fixo, braço potente, tá bom? Por que é importante a gente saber isso? Porque, ó, assim como o exemplo do celular que eu dei aqui, se você variar o tamanho desses braços, podendo variar como? Ou se essa haste aqui aumentasse por algum motivo, ó, então, se a gente conseguisse prolongar essa haste aqui, ó, por algum motivo, o braço resistente, o braço potente, nesse caso, né, aumentaria, ó, ele viria daqui, ele aumentaria até aqui, né, se a força potente começasse a agir aqui. Só que isso é muito raro acontecer, né? Normalmente, o que acontece? O que acontece? A variação... O que acontece é a variação do ponto de apoio. Isso também é uma das coisas que pode acontecer. Então, ó, se esse triângulo que está aí, que é o nosso ponto de apoio, se deslocasse para cá, por exemplo, ó, então, ó, imagina que agora o ponto de apoio está nesse ponto branco aqui, ó. Então, o ponto de apoio mudou. Agora ele está aqui, ó. Esse é o nosso ponto de apoio. O braço resistente aumentou agora, não é mais o braço potente. O braço potente diminuiu. O braço potente, então, está daqui. Então, assim, ó. Agora, então, esse é o nosso braço resistente e esse é o nosso braço potente. Quando um braço é maior que o outro aí, em questão de um sistema que as duas forças que estão agindo são iguais, isso faria com que a força resistente, nesse exemplo que eu estou dando aqui, vencesse a força potente. Por quê? A distância da força em relação ao eixo está maior. Então, isso faria com que esse sistema rodasse para cá. Entendeu? Então, existe uma força rodando ele para cá, que é a força da força potente em relação ao eixo, né? Só que a força resistente está fazendo com que ele rode mais. Então, ela está exercendo mais força pela distância. Por quê? O braço resistente é maior, tá? E essas forças a gente chama de torque. Então, ó, aqui a gente tem um torque resistente, né? Vou colocar como esse. E um torque potente. Então, essa é a força aqui. Tem um torque potente. Essas são as forças que atuam em um sistema de alavancas. Então, a gente tem uma força resistente, uma força potente, que elas fazem com que exista um braço resistente, um braço potente, que é sempre a distância do ponto de ação da força em relação ao eixo, né? E isso faz com que gere um torque resistente e um torque potente. Entenderam? Então, assim, é um negócio muito maluco, assim.
e daqui a pouco eu vou explicar eles na prática, né, que é respondendo a segunda pergunta daqui a pouco. E aí vocês vão entender isso na prática, acho que talvez fique um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim é super importante vocês entenderem isso aqui, tá bom? Porque senão talvez vocês não entendam lá quando a gente começar a colocar o corpo humano. Então, ó, decorem isso. Existe um ponto fixo, uma força resistente e uma força potente, tá? Existe um braço resistente, que é a distância da força resistente em relação ao eixo. Existe um braço potente, que é a distância da força potente em relação ao eixo. Essas distâncias, esses braços em um ponto fixo faz com que exista uma força de rotação. Essa força de rotação a gente chama de torque. E existe o torque resistente, que é a força gerada pela força resistente, e existe o torque potente, que é a força gerada pela força potente. Tá bom? Acho que aí ficou ok. Beleza, só que a alavanca, vou tirar tudo daqui, ou na real vou copiar essa imagem. Acho que é mais fácil. Vou deixar a imagem limpa aqui. Então, isso aqui é um sistema de alavanca. Só que nesse exemplo, o ponto fixo está bem no centro. Então, ali eu fiz um outro exemplo que eu variei o ponto fixo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que isso acontece também, tá? Só que existem outras formas de um sistema de alavanca atuar. E eu preciso explicar isso para vocês. Então, nesse caso, ó, a gente tem uma força resistente, um ponto fixo no centro e uma força potente. Então, sempre que o ponto fixo estiver no centro, ele vai estar ali caracterizando uma gangorra, né? Se estiver bem exatamente no centro, é como se fosse uma gangorra, o exemplo que a gente tem. Isso tem um nome, isso é uma alavanca interfixa. E a gente tem outros modelos de alavanca. Então, agora eu vou mostrar para vocês que a gente tem 3 modelos de alavanca, só que ainda assim é um sistema de alavancas, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, então a gente tem esses 3 modelos aqui, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente identifica cada um deles. Então, sempre que a força potente, então nesse caso, a gente tem uma força potente, tem a força potente, o ponto fixo no meio e a força resistente, a gente determina essa alavanca como alavanca interfixa, tá? Então, sistema de alavanca interfixa, tá? Só que esse sistema, ele não necessariamente precisa estar exatamente, ó, o ponto de apoio, ele não tem que estar exatamente no centro, ó. Então, nesse exemplo aqui da tábua, o braço potente é maior do que o braço resistente, ó, tá vendo, ó? O braço resistente é menorzinho, isso daí vocês já entenderam lá em cima. E o que isso faz? Gera uma vantagem mecânica para a força potente. Então, você conseguiria levantar uma pedra mais pesada utilizando menos carga. Por quê? Você se afastou do eixo, tá? Então, o braço potente maior faz com que, com menos pressão nesse dedo aqui, você consiga levantar uma pedra pesada. Porque o braço resistente é menor. Beleza? Então, esse é um conceito de alavanca interfixa. Aí, o ponto de apoio poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Ele pode estar em qualquer lugar no meio das duas forças, tá bom? E aí, dependendo do lugar que ele estiver, ele vai dar vantagem para uma ou para outra. Então, por exemplo, se tivesse aqui, beleza, agora o ponto de apoio está aqui. Poxa, agora você ia ter que fazer muita força para levantar a pedra, ó. Por quê? Você está favorecendo o braço resistente agora, entenderam? Só que mesmo assim continua sendo uma alavanca interfixa, tá? Beleza. Agora existe um outro modelo de alavanca que chama... Deixa eu só colocar aqui. Primeiro, ó, vamos para a definição. Sempre que a força potente está numa ponta, o ponto de apoio está na outra e a força resistente está no centro, a gente tem uma vantagem, sempre vai ter uma vantagem da força potente. Então a gente chama isso de alavanca interresistente. Então, ó, aqui a vantagem vai ser sempre para a potência. Por quê? Ó, a força potente está agindo nesse ponto. Então, vamos pegar o braço potente primeiro. Ó. Ele está daqui até o ponto de apoio. Então, esse é o braço potente. Tá bom? A força resistente está agindo nesse ponto aqui. Então, ó, a força potente vai nessa direção. A força resistente está vindo nessa direção. E agindo nesse ponto. Qual que é a distância do braço? Tá? Qual que é o braço potente? É esse aqui, ó. Resistente, perdão, é esse aqui. Então, ó, o braço potente, eu acho que é melhor fazer sempre o braço potente de azul, para vocês identificarem melhor. Vamos definir assim, ó. Então, o braço potente tem essa distância, que é a distância reta, tá? A gente não pega a distância da tábua assim, ó.
tá bom? Não é essa distância. A gente pega a distância em linha reta aqui, ó. Então a gente cruza uma linha imaginária aqui, né, ó, e pega essa distância. E no caso da alavanca, e no caso do braço resistente, a gente cruza essa linha imaginária e tem essa distância. Então, ó, vocês estão vendo que o braço potente ele é maior do que o braço resistente. Então, isso favorece a força potente, que no caso seria a mãozinha aí fazendo força. Ó. E qual que é o exemplo disso? Por exemplo, um carrinho de mão. Então, ó, se a gente desenhasse aqui um carrinho de mão, por que no carrinho de mão a gente consegue pegar muito peso? A gente enche de areia, enche de pedra, enche de coisa. Aqui, ó, seria um carrinho de mão. Ó. Imagina a roda dele aqui, aí tem o negocinho dele aqui, e a pessoa pega ele aqui. Então, para que serve um carrinho de mão? Exatamente para isso, para você conseguir levantar muito peso utilizando menos força. Porque ele tem um braço resistente muito grande, um braço resistente pequeno e um braço potente grande. Então, isso dá uma vantagem mecânica para a força potente, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo. É um pouco confuso. E, por último, a gente tem o pior dos cenários aí, né? Que é uma alavanca interpotente. Potente, isso. A alavanca interpotente é o contrário da interresistente. O braço resistente sempre vai ser maior. Então, essa é a que você favorece a força resistente, ó. Então, ó, o braço potente, né, traçando uma linha aqui. Então, sempre, da onde está agindo a força potente em relação ao eixo. Esse é o tamanho do nosso braço potente. E, traçando uma linha imaginária aqui, o braço resistente. Então, agora, olha a diferença de tamanho dos braços, agora favorecendo o braço resistente. E como que a gente define essa alavanca interpotente? Sempre o ponto potente, né, a força, onde está agindo a força potente está no centro, ó. Então, a interpotente é quando a força potente está no meio. Então, a força resistente está numa ponta, o ponto de apoio está na outra, e aqui você tem a força potente no centro. Isso é uma das alavancas que você tem que fazer muita força. Então, se você fosse levantar essa pedra, então a pedra está pesando aqui para baixo, certo? A pedra está agindo aqui nesse ponto, pesando aqui para baixo. Isso faz com que esse sistema rode para cá. Então, esse é o torque. E você quer empurrar esse sistema para cima, usando sua mão, usando sua força, gerando um torque nesse sentido aqui. Para você fazer isso, você ia ter que pôr muito mais força do que nesse exemplo aqui, por exemplo. Entendeu? Então, ó, de novo, existem 3 tipos de alavanca. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui as 3 imagens, só para a gente dar uma limpada. Então, ó, 3 tipos de alavanca, tá? Que são interfixa, quando o ponto de apoio está no centro, tá? Interresistente, quando a resistência está no centro. E interpotente, quando o ponto potente está no centro, beleza? Essa pode dar vantagem mecânica tanto para um lado quanto para o outro, depende do tamanho dos braços, então depende de onde está posicionado o ponto de apoio. Essa sempre vai dar prioridade para a potência, né, para o ponto potente, e essa sempre vai dar prioridade ou vantagem mecânica, né, que seria a forma correta de falar, vantagem mecânica para a força resistente, tá bom? Só que beleza, a gente está vendo esses conceitos físicos, essas coisas aí malucas e tal, só que por que a gente deve estudar isso, gente? Porque o nosso corpo ele é composto de alavancas. Então, ó, cadê as imagens? Eu tinha umas imagens aqui. Eu vou procurar aqui. Ó. Alavancas, corpo humano. O nosso corpo, ele é composto de alavanca. Então, ó, quando a gente pega... Deixa eu levar essa imagem para lá, mais fácil. Eu tinha colocado essas imagens lá, saíram. Vamos trabalhar aqui na nossa luzinha, que é mais fácil. Então, ó, o nosso corpo, gente, ele é puramente um sistema de alavancas. E aí, como que a gente transfere toda essa doideira aqui para cá? Vamos definir assim, ó. Força potente, ela vai estar sempre agindo na inserção muscular. Então, quando a gente está olhando um músculo, a inserção muscular dele é onde está agindo a nossa força potente. Então, vou dar aqui o exemplo, por exemplo, aqui do bíceps. Ó. Então, a gente tem aqui o braço, né, certo? Aqui é o húmero, aqui o rádio e a una.
o bíceps está inserido nessa região aqui, né? Então, calma aí, como a gente definiu, eu vou fazer de azul, para ficar mais fácil. O bíceps está inserido nessa posição aqui, então é aqui que vai estar agindo a força potente. Então, quando você contrai seu bíceps, ó, imagina que aqui está a mão da pessoa, né? Ó, a mão de couve-flor. Quando você contrai seu bíceps, então o bíceps vai encurtar o tamanho dele, você vai gerar uma força para cima, ó, gerada nesse ponto aqui, tá bom? Quando a gente, quando não, o que é o nosso eixo, então, no nosso corpo? São as articulações, ó. Então, no caso desse exemplo, vou fazer de amarelo, o nosso eixo é a articulação do cotovelo. Então, você está fazendo ali uma rosca, você está agindo uma alavanca, um sistema de alavancas agindo no seu cotovelo, onde o eixo é o cotovelo, o ponto de ação da força potente, que é a força potente quem gera nosso músculo, está agindo na inserção muscular, e a força resistente é a somatória ali, né? No centro de massa, então é a resultante do centro de massa do halter que está segurando aqui, da carga que a gente está segurando aqui. Então, o peso do seu antebraço, combinado com o peso do halter que está segurando, ele vai ter um centro de massa. Todo esse sistema vai ter um centro de massa e vai ter a força, principalmente aqui da gravidade, na maioria dos casos, né? Mas aí, por exemplo, no cabo pode ser a força de tensão mecânica, pode ser uma força elástica, enfim. Então, é o ponto de ação da força externa que você está utilizando. Então, ó, isso aqui que a gente viu de física tá acontecendo no nosso corpo o tempo inteiro. Então, a gente tem exemplos, ó. Alavanca interfixa. Qual que é o exemplo de alavanca interfixa? O nosso, por exemplo, o músculo aí que faz a rotação da cabeça. Esse exemplo, particularmente, eu não sei o nome desse movimento, não. Mas tem um outro exemplo também, que é a nossa... o nosso tríceps. Vou desenhar aqui para vocês, lembrei. Então, ó, nesse exemplo aqui, o que acontece? Eu vou desenhar igual tá ali. Aqui está o osso do húmero, tá? Então, ó, tá o húmero aqui, eu vou desenhar um ossinho. Beleza? Ele não é muito bem assim, mas tudo bem. Aqui está o rádio, né, e a una, vou desenhar os dois. Então, o rádio está aqui, a una está aqui. Aqui está o dedão da pessoa, né? E aqui estão os dedos, ó. Beleza? Ó, esse aqui saiu legal até, hein? Então, aqui está o nosso húmero com o nosso rádio e nossa una, tá bom? O nosso húmero, ele tem uma... Perdão, nossa una, ela tem uma proeminência aqui que chama olecrano, né? E o nosso tríceps, ele está inserido exatamente nesse olecrano, ó. Então, aqui eu vou desenhar nosso tríceps, tá? Imagina que ele é aqui assim, e o tendão dele vem bem aqui nessa ponta, ó. Na ponta do cotovelo, né? No olecrano, ele está inserido aqui. Um pouquinho mais acima, assim, mas é bem aqui na ponta. O eixo, lembra que o eixo é o cotovelo, então o eixo é aqui. A força potente agora ela está aqui, ó, inserida aqui. E a força resistente, imagina que você está pegando uma polia aqui, tal, e a polia está te puxando para cima. Então a força resistente aqui seria uma tensão mecânica, fazendo com que aconteça esse movimento em uma alavanca interfixa. Por quê? O eixo está no centro. Então lembra, interfixa o eixo no centro. Agora o bíceps, mudou o cenário, ó. Quem está no centro é a força potente. Então agora aqui virou uma alavanca interpotente. E o caso da panturrilha, que é esse caso aqui, ó. A panturrilha é o único... É única não, tem mais uma. Mas a panturrilha é um dos tipos de alavanca interresistente. Por quê? A resistência está no meio. Então, ó, quando a gente está fazendo panturrilha... Eu acho que deve ter essa imagem aqui, ó. Deve ter uma imagem mais fácil. Eu não preciso desenhar porque eu não sou muito artístico, não. Oh, meu Deus. Vamos lá. A panturrilha, olha que legal. Quando você está fazendo panturrilha ali, a panturrilha, assim, a mais utilizada na musculação, tá? É essa alavanca aqui da panturrilha. Tem uma outra, mas a gente usa menos. É uma alavanca interresistente. O que isso quer dizer? A panturrilha é um dos únicos músculos aí do corpo que tem vantagem mecânica em relação à resistência. Por quê? Quando a gente está fazendo panturrilha aí, que a gente fica na ponta do pé, nosso ponto fixo, né? Que eu estava fazendo em amarelo.
está aqui, né? O nosso ponto resistente, quando você está em pé fazendo ali, está agindo aqui, né? Então imagina que você está colocando peso aqui nos ombros, então é uma força da gravidade agindo bem reta com você, como se você fosse uma coluna, e a panturrilha, que é a força potente, ela está inserida aqui no calcâneo, ó. Então, é uma alavanca que favorece. Então, isso é uma das coisas difíceis também de desenvolver a panturrilha, porque a panturrilha é um músculo que ele está em vantagem mecânica, entenderam? Então, no sistema de alavanca, a panturrilha tem vantagem mecânica. O bíceps, no exemplo que eu dei, tem desvantagem mecânica. Por quê? Ele é uma alavanca interpotente. E essa alavanca interpotente é a pior que tem para gerar força. E algo ruim aí pra gente, né? Por evolução, o ser humano ele tem muitas alavancas interpotentes. Então, o corpo humano ele gera carga, só que para ele gerar carga, o músculo tem que fazer muita força. E, por exemplo, a panturrilha, se você for... Essa relação é meio maluca. Mas se você fosse pegar a mesma carga que você pega na panturrilha, no bíceps, o bíceps ia ter que fazer muita força. Por isso que na panturrilha a gente consegue usar o peso do nosso corpo, mais, sei lá, 80 quilos e ainda conseguir levantar e fazer várias séries altas de 15 repetições. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso. Por conta da alavanca, entendeu? E o tríceps é uma alavanca interfixa? É uma alavanca interfixa. Mas mesmo assim ainda tem desvantagem mecânica nessa alavanca, porque olha o tamanho do braço potente, que é super pequeno, ó, que é a inserção, né, até o ponto fixo, e olha o tamanho do braço resistente, ó, fazendo um tríceps pulley aí. Ainda assim o braço resistente é muito maior, ó. Então braço resistente e braço potente. Então, por mais que seja uma alavanca interfixa, que em teoria é uma alavanca para gerar maior equilíbrio, nesse caso não está gerando equilíbrio porque as distâncias ainda são muito longe, são muito diferentes, entendeu? Então, ó, vamos supor que se o nosso olecranon, né, a pontinha do nosso cotovelo, por evolução, ela chegasse até aqui, ó, então imagina que a ponta do nosso cotovelo fosse gigantesca e o nosso tríceps fosse inserido lá na outra ponta, aí sim o tríceps teria uma vantagem também, né? Porque aí ele ia começar a aumentar o braço. Mas não é o caso. Não é o caso. Então ele não tem vantagem mecânica. Tá bom? Aí beleza, já ouviram tudo isso, né? A aula já tá longa pra caramba. Beleza, mas e aí, lá na musculação, como que a gente usa isso? Eu vou tentar agora trazer uma parte prática para vocês entenderem. E aí eu acho que vocês vão conseguir entender. Quem não entender, assiste de novo, que dá para entender sim o que eu tô querendo dizer aqui. Então vamos lá, ó. A gente tem a Ingrid aí como modelo para esse vídeo. Vamos por uma elevação lateral. Então na prática, tá? Quem está sendo primeiro? Ó, vamos desenhar um por um. Força potente, tá? Quem está fazendo esse movimento, principalmente é o nosso deltoide. Ele está aqui, né? O nosso deltoide está aqui assim. E onde está sendo a ação do deltoide? Na inserção. Então, ó, eu vou colocar a inserção dele, vou fazer só um pontinho aqui na inserção dele. Beleza? Aqui está a inserção do deltoide. Onde está o eixo? Está girando no ombro. Então, o eixo está girando no ombro aqui, né? Onde que está a resistência? Está na mão dela. A resistência está aqui. Vamos pegar a distância de cada braço. Primeiro, braço potente. Então, a gente faz aqui ó, uma linha imaginária. Esse é o tamanho do nosso braço potente. Braço resistente. Esse é o tamanho do nosso braço resistente. Ó. Então, ó, braço resistente com muita vantagem. Por isso que a gente tem que fazer muita força para levantar pouco peso. Só que, ó, vamos supor que aqui um braço pode ter em torno de 1 metro. Vamos supor que com ela com o cotovelo dobrado, vamos supor que aqui tem 50 centímetros. Então tem 50 centímetros nessa distância, porque ela está com o cotovelo flexionado. Então se ela faz uma elevação lateral com o cotovelo flexionado, ela tem 50 centímetros de braço resistente. Então vamos supor que ela tem que fazer uma força de 10, tá? Vou colocar 10, só um número para vocês entenderem, para conseguir subir esse sistema e não deixar com que o torque resistente, né, quer fazer com que o peso desça, e o torque potente quer fazer com que o peso suba. Então, para ela manter em isometria, vamos imaginar que ela tem que fazer uma força de 10 para conseguir segurar esse peso aqui. Só que aí, beleza, a gente variou, né? Porque a gente não costuma fazer muita elevação lateral assim. A gente faz mais ela com o cotovelo estendido. E aí, olha o que aconteceu. O eixo é o mesmo, que aqui continua sendo o ombro.
o ponto de ação da força potente está aqui, então o braço potente é a mesma coisa, porque braço potente não muda no corpo humano, né? Porque sempre é inserção muscular. Então o braço potente tem esse tamanho, só que agora o braço resistente mudou. Então na musculação a gente consegue variar muito o braço resistente, ó. Agora ele está com 1 metro, vamos supor que tem 1 metro de envergadura aqui agora. O que isso gera? Gera uma desvantagem mecânica maior ainda para o deltoide. Então aqui já está ruim para ele. Aqui está ruim, aqui está péssimo, entendeu? Então para esse sistema continuar em equilíbrio, né? Então ó, tem um torque resistente colocando para baixo e tem um torque potente colocando para cima e gerando um equilíbrio aí, que seria a isometria, não dá para puxar, né? Aí o deltoide não consegue mais fazer uma força de 10, ele tem que fazer uma força de 20. Então ele tem que subir mais a força. Eu não sei se é exatamente o dobro, tá? Teria que ver a distância certinha. Mas a força tem que ser muito maior. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, beleza. Ah, meu aluno, eu peguei 5 quilos na mão do aluno, ele não está conseguindo fazer elevação lateral com o braço totalmente estendido. Fala para ele, ó, flexiona um pouquinho o seu cotovelo. Então, quanto mais ele flexionar o cotovelo dele, mais fácil vai ficando, porque você reduz o braço resistente. Entenderam? Outro exemplo, se o aluno está fazendo com o cotovelo já um pouco flexionado e ele está falando que está fácil, você pode falar para ele, estende todo o seu cotovelo. Vai seguir a mesma ideia, tá bom? E aí eu vou dar outros exemplos para vocês, ó. Já se perguntaram por que o abdominal, assim, com a perna flexionada, é muito mais fácil do que com a perna estendida? Exatamente por isso, alavanca, ó, quadril está aqui, ponto fixo. Ponto de ação da força potente, os flexores do quadril aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, tem o reto femoral também que tá agindo aqui, mas beleza, ó, ilho-psoas aqui, bem próximo à articulação. Tamanho do braço potente, mesmo braço, é esse braço aqui, sempre na inserção. Aqui é a mesma coisa. Braço potente, mesma distância. Ah, tamanho do braço resistente agora, então vamos colocar que a ação da força está sendo aqui, ó. Braço resistente, tem esse tamanho. Então vamos colocar aqui que tem, sei lá, 60 centímetros. Agora, perna estendida, braço resistente, muito maior, ó. Aqui agora vamos colocar que tem 1 metro, 1,10 m. Ou seja, para você subir a perna flexionada, os seus flexores de quadril, né? Então você está fazendo uma flexão de quadril, ele tem que fazer uma determinada força. Para você subir com a perna estendida, ele tem que fazer muito mais força. Por quê? Aumentou o braço resistente. Entenderam? Outro exemplo, crucifixo. Ah, posso fazer crucifixo com o cotovelo flexionado? Pode. Não está errado. Entendeu? Não existe exercício errado. Qual que é a diferença de um para o outro? Olha o tamanho do braço resistente aqui, né? Que é sempre em relação ao eixo que é o ombro. E olha o tamanho do braço resistente aqui. Então segue a mesma linha, ó. Entenderam? Então o crucifixo com o braço totalmente estendido, ele vai ser bem mais difícil do que o crucifixo com o braço mais flexionado. É claro que aqui eu fui nos extremos, mas quanto mais você flexiona, ó. Então vamos supor que a mão estivesse aqui. Então já reduziu, ó. Ah, vamos supor que a mão está aqui. Já reduziu. Opa, passei. Ó, a mão está aqui. Reduziu. Ah, o cotovelo está totalmente flexionado, reduziu mais ainda, e assim vai indo, entenderam? Quanto mais você vai flexionando o braço, mais fácil vai ficando, porque o braço resistente vai diminuindo. Então a desvantagem mecânica para o peitoral vai caindo, entendeu? Beleza, a gente está falando sobre desvantagem ou vantagem mecânica em exercício monoarticular. Isso é fácil de entender, porque a gente está vendo só uma articulação. Mas tem hora que a gente começa a ver duas. Ó. Então, por exemplo, agachamento. Vou dar o exemplo desse agachamento aqui. Então, ó, não sei se vocês vão conseguir perceber, eu tentei fazer algo bem forçado mesmo para vocês entenderem. Ó. As articulações estão agindo aqui. Então, vamos lá. Quadril e joelho. Certo? Ponto de ação da resistência. Está aqui, ó. A resistência está aqui. Né? A resistência está aqui. Então tem a barra, tá? Vamos supor que está agindo aqui. A força está agindo nesse ponto aqui, tá? Aqui a gente tem 2 sistemas de alavancas ao mesmo tempo. Força potente. Primeiro, para o joelho, quadríceps. Então que eu estou fazendo uma extensão. A inserção do quadríceps está aqui, né? E glúteo, inserção do glúteo. Então o glúteo está fazendo a extensão, inserção aqui. E aqui também, beleza?
mas vamos colocar a inserção de baixo lá, porque a gente está aproximando o fêmur da coluna. Então vamos lá. Então eu quero que vocês entendam primeiro. São duas alavancas ao mesmo tempo, porque a gente tem duas articulações. Então são dois pontos fixos. Quando a gente tem dois pontos fixos, existem dois sistemas de alavancas ao mesmo tempo. Vamos olhar primeiro o joelho, tá? Braço resistente daqui até aqui, né? E braço potente daqui, bem próximo do joelho, né? Daqui até aqui. Beleza? Glúteo, braço potente, daqui até aqui também, ó, quase nada de braço potente, então o glúteo tem que fazer muita força. E braço resistente, daqui até o eixo, aqui. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Nesse agachamento, eu tentei agachar com o tronco mais reto. Quando a gente está olhando dois sistemas de alavancas ao mesmo tempo, a gente olha o braço dos dois. Ó. Eu vou desenhar os outros para vocês entenderem. Principalmente esse aqui, ó, que aí vocês vão entender mais. Vamos lá, de novo, vou desenhar a mesma coisa. Joelho, quadril, que são os eixos, né? Ponto de ação do joelho aqui, ponto de ação do glúteo aqui. Braço potente do joelho, mesma coisa. Braço potente do glúteo, mesma coisa. Isso a gente nunca vai mexer, porque é o eixo, que é a articulação, e a inserção muscular, então a gente não mexe. Mas beleza, agora braço de resistência. Agora a resistência está agindo aqui, ó. Braço para o joelho. Esse aqui, né? Que é sempre, é até menor um pouquinho. Então a gente traça aqui uma linha, ó. Olha o tamanho do braço resistente para o joelho. E agora traçando uma linha aqui, tamanho do braço resistente para o glúteo. Então, ó, o que eu quero que vocês notem? Principalmente nessas duas. Essa outra aqui seria o meio termo, né? Então, ó, o joelho está aqui, eu vou fazer só o braço resistente, tá, gente? Porque, como eu mostrei, o braço potente não mexe. Então, ó, essa aqui seria mais ou menos o meio termo. Aqui, e o outro, a resistência agindo daqui até aqui. Então, ó, primeira situação de agachamento. Eu agachei com o tronco reto lá atrás, então eu tentei descer com a minha coluna o mais reto possível. O que isso gera? Um braço resistente maior pro joelho. Então, olha a distância da carga em relação ao joelho. Ó. Tem essa distância aqui. Entendeu? A distância para o glúteo está menorzinha. Então, está quase a metade da distância para o joelho, né? Então, que eu até passei. Seria mais ou menos aqui. Está quase a metade. Isso gera o quê? Uma desvantagem mecânica pro joelho. Então, nesse caso, agachar assim, você tem mais sobrecarga de quadríceps. Porque para você conseguir realizar o movimento, o seu corpo precisa fazer mais força de quadríceps, porque a desvantagem mecânica maior está no joelho. Nesse exemplo aqui do meio, está meio a meio, então divide as forças para o glúteo e para o quadríceps. Os dois fazem ali uma força parecida para você conseguir fazer a extensão. Por quê? Distância de braço resistente é a mesma, está exatamente igual aqui. Ó. Então, ó, mesma distância, ó, de um para outro. Ó. Então, a alavanca do glúteo, a alavanca do joelho tem o mesmo braço resistente. Aí, beleza. E agora, esse caso aqui, agachar com o tronco baixo lá na frente, que seria até um exemplo do levantamento terra. Então, o que diferencia o levantamento terra do agachamento? Já é uma outra questão para estudar na física. O levantamento terra ele é um agachamento também, se você for ver, né? Ele também é uma extensão de quadril com uma extensão de joelho. Então o movimento articular é igual. Mas por que o terra ele tem muito mais atuação de glúteo do que de quadríceps? Por quê? O terra, ó, ainda mais com a barra lá na frente. Vou desenhar aqui também, ó. Então a articulação do quadril e do joelho. Braço potente é a mesma coisa, não vou desenhar ele, porque é sempre a mesma coisa. Braço resistente para o joelho. Olha o tamanico. Que o peso está bem alinhado com o joelho. Quanto mais próximo do joelho você traz, mais fácil fica para o joelho. Braço resistente para o glúteo agora. Olha o braço resistente do glúteo. Gigantesco. Nesse caso de agachamento também. Olha a distância. Olha o tamanho do braço resistente para o glúteo. E olha o tamanho do braço resistente para o joelho. Então, ó, um agachamento com um tronco lá na frente e um terra que já leva o tronco à frente pela posição da barra, eles trabalham mais glúteo, por quê? Por conta do aumento do braço resistente do glúteo e diminuição do braço resistente para o joelho, entenderam? Então isso gera uma desvantagem mecânica pro glúteo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então como a gente adapta isso para um aluno, como a gente identifica isso no aluno? Às vezes você põe uma pessoa para agachar gesto e a pessoa já agacha assim, ó, com o tronco lá na frente.
que isso é mais raro. Normalmente as pessoas agacham assim, ó. Elas projetam o joelho para frente. Por quê? Muita força de quadríceps. Então as pessoas da academia, elas têm muita mania, principalmente quando a gente pega aquelas pessoas que não fazem agachamento, que tem medo, mas vive fazendo extensora, não faz nada de glúteo, fica só fortalecendo quadríceps. Você vai pedir para a pessoa agachar, ela agacha, o corpo dela já entende que ele precisa agachar com um braço resistente maior no joelho. Então ele agacha mais reto ou joga o joelho lá na frente. A pessoa agacha jogando o joelho para frente, justamente para conseguir subir, fazendo menos força no glúteo e mais força no quadríceps, porque o quadríceps dela é mais forte. Então vocês conseguem identificar essas coisas nos alunos, entendeu? Então, ó, quando a gente põe duas articulações que o sistema de alavanca fica legal. Ah, você pediu para a pessoa agachar, ela agachou super retinha, assim, agachou fazendo um equilíbrio entre os dois braços. Então a barra ficou bem entre o centro. Ó, então vamos supor que tem aqui uma linha imaginária, ó. Que é uma linha imaginária, onde uma ponta está uma articulação e a outra ponta está outra. E a barra está exatamente no meio. Ó. A pessoa agachou retinho, então a barra desceu entre o joelho e o glúteo dela, exatamente no centro. É uma pessoa que tem o equilíbrio dessas forças, então ela tem tanto uma força boa no quadríceps quanto uma força boa no glúteo. E a pessoa agachou assim, ó, agachou assim, tronco lá na frente. O que essa pessoa tem, provavelmente? Glúteo mais forte. Então, às vezes, você olha a mulherada que faz muita aula de localizada, que trabalha muito glúteo de forma isolada, o glúteo é um pouquinho mais forte, a pessoa agacha, sem usar muito quadríceps, usa mais o glúteo posterior. Entenderam? Então, é assim que eu acho que é legal vocês começarem a utilizar o sistema de alavancas, tá? Existem outras coisas um pouco mais complexas, vou deixar para uma outra aula, porque essa aula já ficou um pouco extensa, é um conteúdo um pouco cansativo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Estuda esse daqui, porque é muito legal, quando você começa a ver na prática isso funcionar, é muito bacana. E quando o aluno te pergunta e você sabe responder, é bem legal, tá bom? Então, ó, a gente consegue variar os braços, que eu mostrei para vocês, ó, no mesmo exercício, a gente só está variando o braço, ó. Isso faz com que o exercício fique mais fácil ou mais difícil. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Estudem isso e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Gente, abraço e até a próxima.